Paz do Senhor, amados irmãos, irmãs da classe Filadélfia e a todos que estão conosco nesse estudo. Estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta pequenininha e eu espero que os irmãos já tenham lido, né? São apenas 6 capítulos que trazem ensinamentos preciosos para nós, como toda a palavra de Deus nos traz, não é verdade? O tema da lição de hoje é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Irmãos, já estamos na lição de número 7. O tempo passa rápido e hoje nós vamos estudar, estamos agora no capítulo 2 desta carta. Vamos orar a Deus e daremos continuidade ao estudo de hoje. Senhor, obrigada pela tua misericórdia, pela tua presença. Queremos te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações, que possamos aprender a tua palavra e pôr em prática no nosso dia a dia. Ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 2, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática vem nos dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Maravilha! A leitura em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, dos versos 14 ao 19. Eu já estou com a minha Bíblia aberta e eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Efésios, capítulo 2, do 14 ao 19, diz assim a palavra do Eterno: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Glória. Aleluia. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa lição, como as demais, ela tem 3 partes. A primeira parte vem dizendo assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aleluia. Queridos, o exclusivismo religioso criou uma inimizade entre os judeus e gentios. Vamos lembrar que gentios são todas aquelas pessoas que não são judeus. Nesse ponto da lição, nós vamos ver o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Aqui no versículo 14, que é o texto áureo, Efésios 2,14, a palavra já diz: porque ele é a nossa paz. Glória a Jesus. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Vamos lembrar o seguinte: Deus escolheu o povo de Israel,
A escolha foi do Eterno. Deus escolheu o povo de Israel e exigiu a separação dos israelitas para que eles se formassem um povo santo, um povo separado dos outros para serem santos, para servir ao Senhor, para servir de modelo para as outras nações. Acontece, meus amados irmãos, que os israelitas não entenderam o propósito dessa escolha. E ali criaram um desconforto, um litígio, mais do que um desconforto, uma inimizade com os gentios. Vamos também nos lembrar, e é interessante nós falarmos sobre isso, vamos lembrar um pouco como estava a cidade de Jerusalém no tempo de Jesus. A cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros. E na época em que havia o segundo templo, existiam muitos gentios na cidade. Como já falei, gentios são pessoas que não são judeus. Mas por que será que tinham tantos gentios naquela época? Vamos nos lembrar também que a cidade, que o povo de Israel havia passado por um processo de comando dos gregos e dos romanos. Sim, Jerusalém nesta época já não era como no tempo do rei Davi, nem como dos reis. Houve uma mudança, houve um processo, e tudo isso propiciou, facilitou que os gentios estivessem na cidade. Então havia judeus, havia gentios e haviam também os prosélitos. Os prosélitos, eles eram pessoas gentias convertidas ao judaísmo, mas não eram tantos assim. E segundo os estudiosos, essa era a situação da cidade de Jerusalém, cercada de muros altos. Havia também o templo. E esse templo, amados irmãos, esse templo, ele era o segundo templo. Segundo Flávio Joséfo, entre os anos 20 e 19 a.C., o rei Herodes deu início à remodelação do segundo templo de Jerusalém. E ele colocou, além daquelas áreas destinadas ao povo de Israel, ele colocou um espaço a qual as pessoas poderiam circular. E esse espaço era conhecido como átrio ou pátio dos gentios. As obras daquele templo, cabe nos lembrar, que demoraram mais de 46 anos. Você pode abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 2, no versículo 20, a palavra vem nos dizer assim: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Foi uma questão. Voltando para o templo, dentro do templo havia uma separação. Havia um muro de pedra que separava o lugar onde ficavam os israelitas e os gentios. Este muro de pedra, ele era cerca de 1,5 metro de altura, com uma proibição expressa, escrita aos estrangeiros, que o intruso que ali entrasse era responsável pela sua execução, isto é, pela sua morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. A estrutura desta construção do templo já nos mostra, já aponta, já sinaliza o exclusivismo religioso do judaísmo, que criou uma inimizade entre judeus e gentios. Na realidade, os judeus se consideravam superiores e consideravam os gentios pessoas impuras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa tremenda. O exclusivismo judaico era tão forte, tão severo, tão arrojado, que o apóstolo Paulo
ele foi acusado de colocar um grego, Trófimo, era o nome dessa pessoa, ele foi acusado de colocar Trófimo dentro do espaço que era destinado aos israelitas. Podemos conferir na palavra, abra sua Bíblia, no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 21, dos versos 27 a 29, nós podemos fazer esta leitura. Diz assim a boa palavra de Deus: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram-se e todo o povo o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo os introduzira no templo. Olha, irmãos, o que aconteceu? Paulo foi preso porque eles achavam que Paulo tinha colocado Trófimo ali dentro do templo, para os irmãos entenderem a hostilidade que havia entre judeus e gentios. E aí, nós podemos trazer para os nossos dias. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, trazendo para os nossos dias, com sentimentos de orgulho espiritual que possa entrar no nosso coração. Você pode estar pensando, o que é isso, irmã Lili? Olha, quando a gente olha para esse texto e outras narrativas bíblicas, nós vemos que aqueles homens, aquelas pessoas, eles tinham um orgulho espiritual porque eles se achavam melhores do que os outros. E eu e você precisamos ter cuidado, porque na nossa geração, alguns também se acham melhor do que os outros. Acham, por estar em denominação diferente, que o irmão, que a irmã, não é nosso irmão. Acham até que não é cristão. Irmãos, precisamos ter cuidado com esse sentimento e não permitir que esse orgulho espiritual nos faça sentir um melhor do que o outro. Não, nós não somos melhores. Melhor sempre é um, Cristo. O mesmo Jesus que morreu por nós, morreu pelos nossos irmãos também. Não importa a denominação, não importa se o irmão é de uma outra denominação, se tem um outro entendimento da palavra. Se ele é um servo de Deus, se ele aceitou Jesus, tem os mesmos princípios bíblicos, é o nosso irmão. Então vamos pedir ao Senhor, se porventura tem isso no nosso coração, para o Senhor nos libertar. Todos nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia nos garante que aquele que se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Então, por isso, eu e você somos templo do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, limpa meu coração. Senhor, não deixa que eu fique com esse sentimento de orgulho espiritual. Não permita que eu venha me sentir melhor do que a minha irmã, do que o meu irmão, porque ele pensa diferente, porque ele tem um outro entendimento, ou porque ele está numa outra denominação. Mas, prosseguindo, a palavra vem nos dizer que aquela parede, ela foi derrubada. Agora já estou no segundo tópico, ainda do tópico 1. A derrubada da parede de separação. Glória a Jesus. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra derrubar significa destruir, colocar abaixo, demolir, derribar.
O versículo 14 que nós lemos diz assim: o Senhor Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somente o Senhor Jesus poderia derrubar, destruir aquela parede. Havia uma barreira. Era uma barreira literal, sim, porque ela era visível, ela estava no templo. Havia uma barreira espiritual, porque os gentios não faziam parte do povo de Deus. Mas por intermédio da cruz de Cristo, aleluia, esta barreira, ela foi derribada, ela foi destruída. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Cristo morreu por todas as pessoas. Cristo morreu por causa de todos aqueles que querem, que creem em Jesus, melhor dizendo. Aquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que crê, e é pela fé, aleluia, é pela graça que nós somos salvos. Então Jesus morreu pelos gentios, morreu pelos judeus, morreu por todos nós, morreu pelos brasileiros, pelos africanos, pelos norte-americanos, nós que somos sul-americanos, pelos europeus, pelos que estão na Ásia, não importa o local, aleluia. Cristo morreu por todos, todo aquele que crê. E porque Cristo morreu por todos nós, Ele nos deu direito à vida eterna. Vamos nos lembrar que nós estávamos caídos, estávamos mortos espiritualmente. E Deus, através de Cristo, tomou a iniciativa, aleluia, de nos salvar. Ele nos vivificou pela graça. E é pela sua graça que nós fomos salvos. Em toda a Bíblia nós vemos um Deus interessado em resgatar este homem. Amados, lembramos lá no Gênesis quando Adão pecou. Não foi Adão que foi procurar o Senhor. Aleluia. Mas foi o próprio Deus que foi procurar Adão e perguntou: onde estás? Glória a Jesus. E ainda hoje nós vemos Deus, um Deus interessado em resgatar a sua criação, a sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E porque Ele nos resgatou, aleluia, porque Ele nos salvou, através de Cristo, hoje eu e você somos membros da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Efésios capítulo 2, o versículo 18 vem nos dizer: e é pelo sangue de Jesus que nós temos entrada no santuário de Deus. Abra sua Bíblia, aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, glória a Jesus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o versículo 19. Eu estou achando aqui na minha Bíblia. Hebreus 10, 19, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Olha, quando Jesus morreu, a palavra vem nos dizer que o véu do santuário, o véu do templo, glória a Jesus, se rasgou. O véu do templo se rasgou. Você pode ler esse texto em Mateus, no capítulo 27, os versos 50 e 51. Diz assim a palavra: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras. Oh, glória! Maravilha! Aleluia! Porém, não vamos confundir. Aquela barreira no pátio dos gentios foi uma barreira colocada pelo homem. Foi uma barreira que o homem colocou. E toda barreira que o homem coloca tem que cair por terra sim. A barreira que o homem coloca não edifica. A barreira que o homem coloca não traz paz. Aleluia. A barreira que o homem coloca não traz vida, traz morte, traz tristeza, traz dor.
Esse véu que foi rasgado aqui foi o véu que o próprio Deus mandou que fizesse. Glória a Jesus no tabernáculo. Os irmãos devem lembrar, quando nós estudamos sobre o tabernáculo, toda aquela estrutura, aquele tabernáculo falava sobre o véu. E no templo também havia esse véu. O véu que foi rasgado, Jesus rasgou, mostrando, aleluia, através da morte de Cristo ele foi rasgado, mostrando para nós que agora nós temos livre acesso. Glória a Jesus. Temos livre acesso a Deus, sim. Podemos orar, podemos clamar. Antes, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E no Santo, o sacerdote fazia os sacrifícios. Mas agora, nós não precisamos disso mais. Não, foi abolido. Agora nós temos livre acesso a Deus por meio da cruz de Cristo. O véu que separava já não separa mais. Tem um cântico lindo que fala sobre isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E porque agora nós temos livre acesso a Deus, as nossas orações, oh glória, sobem como incenso de cheiro suave ao Senhor e fiquem salvas de ouro. Você pode ler essa referência em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8. Glória a Jesus. Voltando para aquele templo que nós estávamos falando, aquele mesmo templo que teve a destruição, que eu falei que Jesus derribou o templo e derribou mesmo a barreira era literal e era espiritual, aquele templo acabou, sim. Segundo os estudiosos, no ano 60, e Jesus já 70, desculpem, Jesus já havia predito que ele seria derribado. Vamos, antes de falar sobre essa questão, Mateus 24, vamos ler, amados, Mateus 24, louvado seja o nome santo do Senhor. 24, 1 e 2, diz assim a palavra, Jesus falando: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Era um templo suntuoso e as pessoas ficavam maravilhadas com aquele templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já estava falando, já estava ali falando a respeito da destruição do templo, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. E aconteceu mesmo. Aquele templo bonito, aquele templo suntuoso, aquele templo que era motivo de orgulho para o povo judeu, foi destruído. Amados, que coisa tremenda. Nos faz pensar, nos faz entender, nos faz refletir sobre uma questão muito séria. Irmãos, estamos vivendo dias de pandemia. Muitos não estão podendo ir ao templo. E eu fico pensando, e aquelas pessoas que só oravam quando iam ao templo? E aquelas pessoas que só liam a Bíblia quando iam ao templo? E aquelas pessoas que só louvavam quando iam ao templo? Ah, meus irmãos, temos que ter cuidado com isso. O templo, aleluia, nós somos templo do Espírito Santo. Não somos uma construção física de edifício, não é disso que eu estou falando, mas nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a igreja pela qual Jesus morreu. Jesus não morreu por conta de um edifício, por causa de um edifício, não. Jesus morreu por mim e por tua causa. Mas eu quero deixar claro uma coisa, eu não estou dando brecha para os nossos irmãos desigrejados, que eu tenho muito respeito e amo os nossos irmãos desigrejados. É importante ir ao templo? Sim, é importante ir ao templo. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus indo ao templo. Ele ensinava nas sinagogas,
Ele ia ao templo e fazia diferença no templo. Ele não ia ao templo com a motivação que os fariseus iam, não. Ele ia ao templo para ensinar a palavra e ali ele fazia a diferença. Ele não concordava com muitas coisas que ele via no templo. Inclusive, nós sabemos que é um texto da palavra que diz que Jesus, quando chegou no templo e viu aquelas vendas, ele não se agradou e derribou algumas coisas que estavam lá. Mas ainda assim ele ia ao templo. E não há uma referência bíblica para não ir ao templo. Precisamos ir ao templo, mas precisamos orar na nossa casa. Precisamos ler a Bíblia na nossa casa. Precisamos louvar ao Senhor na nossa casa. Precisamos adorar o Senhor onde estivermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, muitos templos estão fechados. Agora não tem mais como ficar na carona. Não tem mais como ficar na carona. No sentido de pedir ao irmão para orar por ele, pedir à irmã. Uma coisa é ajudar em oração. Outra é ficar na carona do irmão que ora. Não tem como. Não tem mais como só ficar com aquele alimento dos cultos. Aquela referência bíblica, sabe, da pregação ou do estudo bíblico, que a pessoa só ouve a Bíblia ali, chega em casa, coloca a Bíblia em algum lugar e não lê mais. Acabou. Se alguém antes dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia, agora tem tempo para ler a Bíblia. Se alguém antes dizia que não tinha tempo para orar, agora tem tempo para orar. Ah, meus irmãos, aprendamos nós neste momento a qual o Senhor tem preparado para nós. Que bom é termos compromisso com o Eterno. Bom é aprendermos da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. Glória a Jesus. É tempo de nós nos dedicarmos mais à palavra do Senhor. Amém? Mas voltando para cá, o terceiro tópico vem nos dizer o conceito da lei dos mandamentos. Ele é um terceiro subtópico, melhor dizendo. Estamos ainda no tópico 1. A lei judaica, na verdade, amados, ela tinha cerca de 613 mandamentos. Quando nós lemos os livros da lei, nós vemos que a lei ela foi expressa. Deus deu várias ordenanças ao povo de Israel. Não foram apenas 10 mandamentos elencados lá em Êxodo capítulo 20. O livro de Levítico fala sobre leis, Números, Deuteronômio. Então nós temos que observar, o próprio Êxodo também fala sobre as leis. E voltando para a questão aqui da lei, a lei mosaica ela tinha 3 partes. Lei mosaica, lei de Moisés. Estou clarificando a minha fala. Haviam 3 partes. A parte moral, cerimonial e civil. Então vamos lá. A parte moral, ela se refere à conduta, padrão de conduta. Ela está em vigor. Nós, como cristãos, temos que ter um padrão de conduta diferente. A lei não veio trazer a salvação é pela graça. Mas temos que ter um padrão de conduta condizente com a nossa vida cristã. Então, a lei moral, ela diz como deve ser a conduta do cristão. Glória a Jesus. E é interessante que o Jesus, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, ele amplia esse entendimento. Aleluia. Quando ele está ensinando, está tratando sobre os princípios da palavra de Deus. Ali ele fala sobre não matarás, sobre adultério, e ali ele trata dessa questão e ensina. E quando Jesus fala sobre a questão de não matar, ele está dizendo, em outras palavras, que o matar o outro não é só com uma arma, mas também com a palavra. Nós podemos matar o outro. Quando ele fala sobre a questão do adultério, ele está dizendo que o adultério não é apenas quando a pessoa ela se lança nos braços do outro, mas quando a pessoa olha com um olhar de cobiça, já cometeu adultério. Então Jesus ele vem ampliando, ele vem falando sobre isso e dando um novo entendimento.
Amém. Prosseguindo, a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela falava sobre a circuncisão, sobre os sacrifícios, sobre os sábados, sobre os dias de festas, sobre as luas novas, que nós estudamos muito bem isso na palavra no livro de Levítico. Então elas apontavam, elas identificavam o rito do povo judeu no sentido das cerimônias. E nesse sentido, era só para o povo judeu. Porém, com a morte de Jesus, isso foi abolido. Irmãos, com a morte de Jesus foi abolido. Não tem necessidade de sacrifício, nem deve ser feito. Cuidado com esses irmãos da nossa geração, judaizantes, que nas suas celebrações ainda tratam desses temas, dessas questões, de uma forma judaica. Vamos ter cuidado. Essa lei cerimonial, volto a dizer, ela foi abolida com a morte de Cristo. A lei civil. A lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. Eu e você somos cidadãos dos céus e da terra. E como cidadãos daqui da terra, nós temos compromisso. No caso, nós somos brasileiros, né? Se tiver algum irmão de alguma outra nacionalidade, vai entender também que ele tem dupla cidadania, se for o caso. Aí ele vai ter responsabilidade nessa questão de dupla cidadania. Mas no meu caso, eu sou brasileira. E tenho responsabilidade com o meu país. E como cristãos, nós temos que ter mais responsabilidade ainda, amados. Porque nós somos cristãos, então nós devemos cumprir com os nossos deveres. Temos que cumprir com os nossos deveres, sem escandalizar o nome santo do Senhor. Então o cristão, ele paga os seus impostos, ele declara na sua renda, no seu imposto de renda, aquilo que é verdadeiro, aquilo que ele realmente tem. Amém? Prosseguindo, a revogação da lei dos mandamentos. Em Jesus, glória a Jesus, temos uma nova aliança. O único homem que foi perfeito foi Jesus. O único homem que cumpriu a lei foi Jesus. Nenhum outro homem conseguiu cumprir a lei, mas Jesus cumpriu. Glória a Jesus. E ele mesmo diz na palavra que ele veio cumprir a lei. Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia, que eu estou abrindo a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5,17 diz assim a palavra: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.